Olá, colegas! Hoje eu quero propor para vocês algumas reflexões sobre como organizar a sua aula no Google Sala de Aula. O enfoque aqui serão os anos iniciais do ensino fundamental, embora as reflexões também sirvam para os anos finais e para o ensino médio. As primeiras questões que eu devo levar em consideração na hora de elaborar o meu plano de aula são os cenários diferenciados aonde essa aula irá acontecer, público-alvo que irá atingir não só o meu aluno, mas sim a família que também estará envolvida na realização das atividades propostas, os recursos e materiais que eu terei disponíveis, tanto na casa do meu aluno como dentro da própria plataforma Google Sala de Aula, e que metodologia eu vou utilizar mais adequada à idade e também a esse cenário diferenciado e a esse novo público que irá receber a atividade e juntamente com o aluno terá que desenvolver o que está proposto. A estrutura do plano de aula, tanto dentro da plataforma Google, como também no plano que eu vou entregar à minha família de forma física, precisa ser organizado e sequencial, principalmente nos anos iniciais da educação básica. Ou seja, mesmo que eu resuma em tópicos, eu preciso que o plano em si acompanhe as atividades, e não apenas o que o aluno tem que fazer, mas sim o roteiro, a forma como ele deve realizar essas atividades. O passo a passo da aula vai ser importante para que haja uma sequência adequada ao processo de aprendizagem, sempre observando o grau de complexidade das atividades previstas e o nível de desenvolvimento dos meus alunos. Ou seja, eu preciso iniciar com atividades mais simples para gradativamente aumentar a complexidade. Dessa forma, então, o meu plano, ou na verdade o meu passo a passo que vai junto nesse meu plano, nada mais é do que a orientação necessária, tanto ao aluno quanto a quem mais estiver participando da aula, projetada por mim, por nós, por vocês, professores, certo? Então, a família precisa compreender o que está sendo proposto para o meu aluno. Afinal de contas, nós temos novos cenários, novos atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, outros recursos e, desta forma, novas necessidades. Então, agora eu quero apresentar para vocês algumas ideias de como organizar essa aula, que vai acontecer ao mesmo tempo no Google Sala de Aula, também na casa do meu aluno que não tem acesso a essa tecnologia. Sim, porque pode acontecer e vai acontecer de eu ter alguns alunos que não vão ter acesso, não tem internet, não vão conseguir acessar o Google Sala de Aula e vão continuar tendo que receber as mesmas atividades de forma física. Para o aluno que tem acesso ao Google Sala de Aula, todo o plano ele estará em ambiente virtual. Já para o aluno que não tem acesso à tecnologia, esse plano será entregue então em formato físico e impresso. Eu preparei aqui uma pasta, tá? Com alguns modelinhos. Então, a ideia aqui é mostrar como eu poderia pensar, refletir sobre, porque talvez você já tenha outras ideias, já tenha construído um formato para desenvolver a sua aula, tanto física como no ambiente virtual. Porém, o enfoque aqui é para aquele professor que ainda está com dificuldade em como organizar a sua aula. Tá? Então, eu elaborei o meu plano. Pensando numa proposta para o terceiro ano do ensino fundamental, onde o ensino é globalizado, eu fiz um plano aqui que atende a língua portuguesa e a matemática, certo? Então, a estrutura inicial do meu plano tem o quê? A identificação da turma, a quem ele é destinado, a identificação do plano em si, os objetos do conhecimento que eu estarei desenvolvendo com o meu aluno, trabalhando com o meu aluno, um tempo estimado, nesse caso eu previ que o meu aluno vai levar 2 dias para realizar essa atividade, tendo 2 horas por dia, a metodologia ou estratégia que eu estarei utilizando, no caso aqui, plano de aula físico, será a leitura do texto que vai ser impresso, enviado junto ao plano, e a realização das atividades propostas. No caso aqui, o recurso material é o material impresso. Antes de iniciar a descrição das atividades,
deixo um recado para a família. É importante que a gente oriente a família. Pode ser uma orientação inicial e depois essa estratégia seja seguida nas próximas aulas, ou então cada aula eu posso enviar um recado, uma nova estratégia, tá? Então aqui eu coloquei lá família, a vida é dinâmica, o mundo passa por profundas transformações, mas não podemos deixar que se desfaça o laço entre nós, escola e vocês família. Bom poder contar com vocês nessa nova forma de aprender e ensinar, né? Nós continuamos aqui pensando com carinho em formas de nos mantermos ligados ao mundo do conhecimento e para que vocês possam auxiliar o nosso aluno na realização da proposta prevista nesse plano de aula, seguem algumas orientações. Então, eu descrevo aqui as orientações. Isso aqui são ideias, tá? São um pensamento inicial. A gente pode rechear isso aqui, alterar. É só uma ideia para clarear um pouquinho aquele professor que ainda está com algumas nuvens escuras ali pairando. Como é que eu vou fazer? Vou dar conta de um plano que vai ter que ser físico para o aluno que não vai ter acesso à tecnologia e do plano que vai ter que ser lá dentro da sala de aula digital. Então, qual a orientação que vai para o aluno que vai receber o material impresso? Copiar no caderno os enunciados escritos em negrito. Por que copiar no caderno? A gente não pode esquecer que o nosso aluno, principalmente de anos iniciais, precisa desenvolver a habilidade, né, da escrita, a caligrafia, né, essa parte motora. Então, eu preciso sim que ele utilize o caderno e que ele tenha uma organização dentro do caderno, organização espacial com o seu caderno. E fica difícil à distância, mas não é impossível, né? A gente pode solicitar o auxílio da família para essa organização. À medida em que o aluno copia cada atividade, já deve realizá-la na sequência, ou seja, copiar e fazer, copiar e fazer. Assim, o caderno ficará mais organizado em relação aos espaçamentos entre as atividades. Em caso de dúvida, informe a professora, né? Que a família pode, na próxima busca, né? Eu posso combinar, fazer o seguinte, quando vier buscar o material daqui 15 dias, daqui uma semana, daqui a um mês, o pai note, né, os aspectos que tem dificuldade, ou então liga, né, para comunicar à professora o que deu certo, o que não deu, as dificuldades encontradas, é preciso esse retorno, essa avaliação da aula. E na sequência vem o desenvolvimento da aula em si, que seriam as atividades. Então tá lá, em negrito, né? O que o aluno vai registrar. Até esse trecho aqui, ó, na verdade não precisa ficar em negrito, tá? Escreva a data em seu caderno. Então o aluno vai registrar lá, passo fundo. Estou prevendo aqui que esse plano vai ser em 2 dias, então vamos colocar as duas datas nesse meu início. Depois a orientação. Realize as atividades em seu caderno. Tá em negrito, né? Atividade 1. Leia o trecho do livro A Rua de Marcelo, de Ruth Rocha. E aqui mais um recadinho, ó. Olha esta folha em seu caderno. Não é necessário ficar em negrito também, ó. A gente vai organizando, vai criando a nossa forma de organização do plano de aula. E aí sim vem o texto, com mais uma orientação. Faça a leitura silenciosa e depois em voz alta. E que tal ler o texto para alguém da sua família? Tem o texto que eu proponho para o meu aluno, né? Aqui também solicitamos que o aluno colhe o texto no caderno. Depois vem as atividades que ele vai desenvolver a partir da leitura do texto. Nesse caso aqui, a folha vai ir já com os espaços para o aluno responder, para o aluno realizar a atividade, mas eu poderia também colocar só enunciados, né? E pedir que o meu aluno copie e realize em seu caderno, certo? Por exemplo, essa atividade 4 aqui, o aluno vai pensar sobre a sua rua, vai observar os elementos aqui e vai anotar no caderno apenas aqueles que pertencem à sua rua. Então, ele já coloquei o espaçamento aqui, ó, para ele fazer o recorte, ó, recorte aqui e cola em seu caderno. Então, ele vai recortar essa atividade, colar e realizar. Depois, a próxima atividade, uma produção textual, vai recortar, vai colar, certo? E assim sucessivamente. Depois, então, tem uma sequência de atividades matemáticas, né, previstas aqui para o aluno realizar, então, em seu caderno também, já prevendo os espaços para o aluno recortar e colar cada uma delas e realizar em seu caderno. Então, essa aqui é a minha estrutura para o meu plano físico, que a família do meu aluno vai retirar lá na escola e que ele vai realizar em casa, né, sem acesso à sala de aula digital. O plano de aula remoto vai ter as mesmas atividades, porém a organização vai ser diferente.
certo? Então, está aqui, ó, meu plano remoto, a mesma identificação da sala, a estratégia utilizada aqui. Porém, aqui eu coloquei, ó, contar a história do livro A Rua do Marcelo. Como eu vou estar trabalhando em ambiente virtual, eu posso, por exemplo, gravar um vídeo contando a história para o meu aluno, eu posso pesquisar, daqui a pouco existe esse vídeo já gravado no YouTube, essa história contada, ou então eu posso organizar um encontro virtual com meus alunos no Google Meet e contar essa história ao vivo, né, de forma síncrona para o meu aluno. Segue também um recadinho para a família, né? Então, é o mesmo texto. Tem aqui eu coloquei, observar a sequência das atividades ao copiá-las e os espaçamentos indicados, assim o caderno ficará mais organizado. Como assim? Né? Então, aqui tem a mesma estrutura, a mesma proposta para o meu aluno. Porém, olha só, ele vai abrir esse documento, vai ser um documento Word ou então, né, um PDF, ele vai abrir todo esse plano e vai dizer aqui, ó, leia o trecho do livro, A Rua de Marcelo, onde está? Arquivo, texto A Rua do Marcelo. Então, lá dentro, as atividades, minha sala de aula, né? Eu vinha para cá, a minha sala de aula está aqui, terceiro ano do ensino fundamental, as atividades. O que eu vou fazer? Criar essa atividade, ó. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma nova organização. Eu vou colocar aula 1, né? Ensino globalizado. Então, verifique, né? Verifique olá, aluno, olá, família. Olá, família. Verifique os materiais a seguir e realize as atividades propostas, né? Então, o meu aluno vai acessar atividades propostas. Abraço. Professora Fernanda. Como é que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou adicionar, ó, vou pegar lá no meu Drive, eu já planejei as 2 aulas lá, e eu tenho uma pasta aqui que se chama Aulas Remotas, né? Um plano de aula remoto aqui, minha aula teste. Eu vou disponibilizar o meu plano remoto. Eu vou adicionar aqui dentro. Configuração de compartilhamento, ó. Então, você pode escolher como compartilhar, todos os alunos podem ver. Eu vou compartilhar com todos os meus alunos, ó. Todos os alunos vão receber essa atividade, tá? Eu não quero nota para essa atividade, não tem data para entrega. E o meu tópico vai ser... Vou criar um tópico aqui. Ensino globalizado. Certo? E vou criar a atividade. Criando a minha atividade aqui. Ela já está aqui, ó, ensino globalizado. Vamos voltar lá para o nosso plano remoto, né? Então, o aluno está solicitando aqui que o aluno leia o texto A Rua do Marcelo, mas o texto não está aqui. Lá na minha sala de aula, né? Eu vou editar minha postagem, ó. Eu coloquei agora. Aqui eu vou abrir e eu vou editar, certo? Eu vou editar e eu vou adicionar aqui o texto A Rua do Marcelo, certo? Então, o meu aluno vai ler a estrutura do plano, né? Texto A Rua do Marcelo. Depois, ó, que ele vai fazer a leitura, ele vai anotar no seu caderno as atividades a seguir e responder de acordo com o texto. Então, como eu organizei aquela sequência, né? Aquela orientação inicial, que o que está em negrito, meu aluno vai copiar no caderno, e eu destaquei aqui os espaços em branco, ó. Por quê?
que eu não quero que o meu aluno realize ainda essa atividade. Eu posso disponibilizar essa atividade anteriormente, né? E eu posso contar a história para o meu aluno e então solicitar que ele faça de forma síncrona a atividade comigo, mas já tendo deixado pronto no seu caderno as atividades propostas. Eu posso combinar com a família, ó, todo dia pela manhã eu disponibilizarei a atividade que será desenvolvida à tarde, então o aluno vai acessar o Google Sala de Aula, vai copiar no caderno aquilo que está em negrito, que é para deixar preparada a aula à tarde, então a gente poder trabalhar juntos de forma síncrona. É uma forma de organização. Ou também posso querer que meu aluno faça de forma assíncrona, que ele acesse ali e realize as atividades uma após a outra. Nesse caso, não seria necessário de que ele deixe espaço, mas sim, como eu havia feito lá no plano de aula físico, que o meu aluno copie e faça, né? Eu poderia propor desta forma a minha aula. Nessa aula aqui eu quero que seja diferente, por quê? Eu quero contar a história para o meu aluno, certo? E aí, então, conversar com ele e a partir daí, de forma síncrona, que ele desenvolva as atividades que foram previstas. Então, ele vai registrar, vai anotar no caderno e vai deixar os espaçamentos sugeridos. Assim, quando nós, no momento que nós fizer o nosso encontro, né, ao vivo, utilizando a tecnologia, ele vai, sim, realizar as atividades, certo? E como é que o meu aluno que está acessando lá vai enxergar isso, né? Então, vamos salvar aqui a atividade que eu pus. Eu estou entrando aqui com a minha conta de professor, mas lá no mural, no momento que eu publiquei essa atividade, ela já apareceu aqui, ó. Fernanda Campiol postou uma nova atividade, aula 1, ensino globalizado. Lembrem que lá no nosso primeiro tutorial, é possível prever a hora que eu vou publicar essa atividade, né? Então, eu poderia prever para amanhã pela manhã, a atividade vai ser publicada, e já ter combinado com a família, que o aluno acessa, e deixa pronta toda a estrutura pensada, certo? Então, essa aqui é só uma ideia, né? Uma forma de atender os meus dois públicos, o aluno que trabalha com material impresso e o aluno que trabalha na sala de aula virtual. Eu sugiro aqui algumas leituras de aprofundamento, tem muitas leituras agora. Acho que o conteúdo que mais tem se produzido no momento, né, no ambiente virtual, é em relação às aulas remotas, certo? Tem muita coisa. Tem esse artigo aqui, ó, Como aprendi a fazer planos de aula, um artigo de 2017 que saiu na revista Nova Escola e que é um passo a passo para a elaboração do plano de aula. E eu acredito que a gente não pode perder esse jeito de planejar de forma sequencial, de forma organizada, não apenas enviar atividades para o meu aluno. Eu preciso sim ter um plano, uma estrutura que a família seja um passo a passo, que haja uma sequência didática adequada. Esse outro texto aqui eu achei muito interessante, né? Porque como a gente está pensando sobre possibilidades para a educação, ele é os desafios e potenciais da educação à distância adotadas pressas em meio à quarentena. Pegou todos nós de surpresa. E eu gosto muito dessa reflexão que ele nos propõe no final desse artigo. Diz assim, fala sobre o retorno, né? Como é que nós vamos voltar depois de todo esse isolamento, né? O isolamento, como é que nós vamos retornar? E aí tem um parágrafozinho aqui que diz assim que o importante, né? Agostinho sugere também baixar as expectativas, porque recriar o ambiente de aprendizado da escola em casa vai ser muito difícil. O importante é as crianças lembrarem desse período como um período de convivência familiar, mais do que um período de estresse, né? Então, o que vai interessar agora não é a quantidade de atividades que eu vou enviar para meus alunos, mas a qualidade e a forma como essas atividades vão poder ser realizadas de maneira também envolva a família, mas que não seja um estresse para a família, certo? Porque a gente tem que lembrar que esse pai talvez está com N problemas, N preocupações, com crianças de diferentes idades dentro de casa, então a gente precisa também
entender esse lado. Claro que o professor está sendo muito difícil, mas a gente também tem que levar em consideração o lado da família e que, claro, como diz ali, não é possível criar um ambiente lá da escola dentro de casa, né? A gente tem que entender isso e na hora de planejar, pensar um plano que se adeque, né? Adeque a esses novos cenários. E esse trecho aqui que é o mais interessante de todos, ó, não vai ser igual a volta das férias. Isso nos leva aos preparativos para a volta às aulas, período que também desperta preocupação em observadores da educação. As crianças não vão voltar às aulas como se estivesse voltado de férias. Muitas vão voltar com marcas do estresse, e suas famílias terão perdido renda ou terão perdido pessoas queridas durante a pandemia. Outras crianças talvez desistam da escola desmotivadas dos estudos ou forçadas a trabalhar para contribuir com o orçamento doméstico. Assim, muitas escolas terão de se organizar para buscar novamente esses alunos e encontrar formas de manter as turmas engajadas nesse intervalo. Até quando? Ninguém sabe por enquanto. Nesse cenário complexo, é primordial que não deixemos que este seja um ano letivo de faz de conta. E o prejuízo disso ao país será gigantesco, né? Então, a gente precisa buscar alternativas para que o processo de ensino-aprendizagem, independente de onde ele vai acontecer, ele continue acontecendo. E buscar o engajamento das famílias é o papel nosso enquanto educadores, enquanto gestores e enquanto família também, né? Buscar o engajamento do nosso aluno, porque às vezes a família tenta e o aluno está desmotivado. Então, auxiliar também a família e motivar a família, sim, para que se possa continuar, né, esse processo, esse contato entre a escola e o aluno. Um abraço a todos, espero que eu tenha pelo menos criado algumas ideias, né, clareado algumas coisas, ajudado um pouquinho que for na sua organização, do seu planejamento, em você pensar como fazer, como atender esses dois novos cenários, né, o cenário digital e ainda aquele aluno que não vai ter acesso à ferramenta digital e que vai precisar sim ter uma atenção especial. Tá? Um abraço e fiquem com Deus.